Olá, seguidores do canal Sabedoria Militar. Sejam todos bem-vindos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu embarcou na manhã deste domingo, 2 de fevereiro, em um voo direto para os Estados Unidos. Netanyahu será o primeiro chefe de Estado a se reunir com Donald Trump após o recente anúncio de medidas que podem redefinir a situação na região. O encontro, inicialmente classificado como uma reunião de emergência, abordará uma série de temas estratégicos, incluindo a proposta de Trump para a realocação da população da faixa dos Gases para países vizinhos, como Egito e Jordânia. A ideia, segundo o presidente Trump, visa garantir maior segurança para Israel e estabilizar a região. A cena de Netanyahu subindo as escadas do avião presidencial israelense chamou atenção, especialmente após sua recente cirurgia invasiva. Apesar do procedimento, o premier demonstrou estar em plena recuperação e determinado a seguir com sua agenda diplomática. Pouco antes da decolagem, ele fez uma declaração intrigante. Trabalhando com o presidente Trump, podemos redesenhar o mapa do Oriente Médio. Essa afirmação levanta uma série de questionamentos. O que significa, na prática, redesenhar o mapa do Oriente Médio? Seria uma reconfiguração política e territorial? Uma nova abordagem para o conflito? As expectativas em torno dessa reunião são altas, e as próximas horas podem trazer revelações que terão impacto direto na geopolítica global. O presidente Donald Trump voltou a comentar sobre sua proposta de transferir os moradores da faixa dos Gases para países vizinhos como Egito e Jordânia. Em uma recente matéria publicada pelo The Times, Trump afirmou com convicção: "Eles farão isso, ok? Eles farão isso." Segundo ele, esses países deveriam aceitar os refugiados como uma solução para o conflito, destacando que os Estados Unidos já fazem muito por essas nações e, portanto, elas deveriam retribuir esse esforço. No entanto, tanto o presidente egípcio quanto o rei da Jordânia rejeitaram a proposta de forma categórica. Ambos os governos já haviam se manifestado anteriormente contra qualquer plano que envolvesse o reassentamento dos moradores da faixa dos Gases em seus territórios. Para eles, essa mudança poderia comprometer a estabilidade e a segurança nacional, além de criar novas tensões políticas na região. A ideia de realocação não é nova e já foi sugerida em outros momentos da história, mas sempre encontrou forte resistência dos países árabes. As operações militares de Israel para resgatar reféns e desmantelar o arsenal do grupo extremista Ha geraram diversas manifestações internacionais. Curiosamente, enquanto muitos protestavam em defesa dos palestinos, a questão real parecia ser outra. A preocupação de certos países com a própria segurança diante desse grupo criminoso. Na fronteira da faixa dos Gases com o Egito, um pequeno grupo de manifestantes egípcios se opôs à possível transferência de palestinos para seu território. No entanto, com uma população de mais de 100 milhões de habitantes, o Egito não demonstrou um posicionamento oficial contra essa realocação. Esses poucos manifestantes não representam a opinião geral do país, mas o assunto segue em debate. Durante uma sessão de fotos no Salão Oval, o presidente foi questionado sobre a situação no Oriente Médio e fez uma declaração impactante. Tanto o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi quanto o rei Abdullah II da Jordânia rejeitaram veementemente qualquer proposta de deslocamento de palestinos. Al-Sisi foi direto ao afirmar: "Sobre o que está sendo dito sobre o deslocamento de palestinos, isso nunca pode ser tolerado ou permitido devido ao seu impacto na segurança nacional do Egito." Já o presidente Donald Trump declarou no início da semana que a questão será discutida com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu durante sua visita a Washington, prevista para acontecer nas próximas horas. Enquanto isso, Steve Witkoff, enviado de Trump ao Oriente Médio, que recentemente esteve em uma viagem diplomática pela região, incluindo uma visita à faixa dos Gases, afirmou que quase não sobrou nada desse território e que a reconstrução poderá levar de 10 a 15 anos. É importante destacar que há locais dentro da faixa dos Gases que não sofreram impactos diretos, mas isso não muda o fato de que grande parte da região foi severamente afetada. Quando especialistas estimam que a reconstrução pode levar até 20 anos,
Isso já é um indicativo da destruição em larga escala. Mas essa projeção só será realista se, desta vez, os recursos forem realmente utilizados para reconstruir casas, hospitais e infraestrutura civil, em vez de serem desviados pelo grupo extremista Ha para fins militares. Infelizmente, o desvio de materiais de construção é um problema histórico. No passado, toneladas de cimento enviadas para ajudar na reconstrução de moradias foram interceptadas pelo grupo criminoso Ha e usadas para a construção de túneis subterrâneos. São bilhões de dólares que, ao invés de beneficiarem a população palestina, acabam financiando a infraestrutura bélica desse grupo. Esse é um ponto fundamental que precisa ser cobrado pela comunidade internacional. Para onde está indo o dinheiro destinado à população da faixa dos Gazes? Afinal, enquanto os recursos continuarem sendo utilizados para fins militares e não para reconstrução, a população local continuará sofrendo com as consequências desse desvio. A cegueira seletiva continua e ninguém parece enxergar o óbvio. Abre aspas. As pessoas estão voltando para o norte da faixa dos Gazes para ver suas casas destruídas, mas não têm escolha a não ser dar meia volta e partir. Não há água nem eletricidade. É impressionante o nível de destruição. Fecha aspas. Essas são as palavras do enviado do ex-presidente Donald Trump, que visitou a região e relatou a dura realidade local. Ele também afirmou que não discutiu com Trump a ideia de remover os palestinos da área. Um relatório da ONU divulgado este mês revelou que a remoção dos mais de 50 milhões de toneladas de escombros deixados pelo conflito pode levar até 21 anos e custar cerca de 1,2 bilhões de dólares. Abre aspas. Houve a percepção de que poderíamos ter um plano sólido para a reconstrução da faixa dos Gazes em 5 anos, mas isso é impossível. Esse é um projeto de 10 a 15 anos. Fecha aspas. Além da destruição visível, há também um grande risco oculto. Munições não detonadas, destroços possivelmente contaminados por amianto e, segundo autoridades locais, cerca de 10 mil corpos desaparecidos sob os escombros. Diante desse cenário, a ideia de Trump de transferir a população palestina para países vizinhos como Egito e Jordânia parece estar ganhando força. Mas será que essas nações aceitariam esse plano? Como isso afetaria a geopolítica da região? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar este vídeo e não se esqueça de curtir, compartilhar e assistir ao próximo conteúdo que aparecerá na tela. Até breve. مشاهد يعني لا توصف، كأن ولدنا من يوم جديد. شعور لا يوصف اني ارجع على غزة وعلى الشجاعية بعد عام و4 شهور تقريبا او اكثر، واحنا في جنوب غزة. كانت ايام صعبة كثير وعشنا حياة صعبة، جوع، برد، خيام، سوء تغذية، امور كثير صعبة، والحمد لله ردنا على ديارنا بعد هذا الايام الصعبة.